Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 298. Com a graça de Deus, hoje nós vamos meditar os capítulos 9 e 10 do Evangelho de São João. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos avançar mais um pouco o Evangelho de São João. Evangelho de São João, João que conviveu com Nossa Senhora, João que também era conhecido como discípulo amado. Existe um debate entre estudiosos da Bíblia, quem é o autor do Evangelho. Muitos dizem que João e o discípulo amado não é o mesmo que foi o autor do Evangelho. Então existem muitas discussões. O padre não vai entrar nesse campo da discussão sobre detalhes do texto, como o autor, o período que ele foi escrito. Então esse debate que ultrapassa o conteúdo teológico e o conteúdo prático do texto para a nossa vida. Quem sabe em outro momento nós refletimos. Então, se tem algum estudioso da Bíblia acompanhando os vídeos, possivelmente vai dizer assim: mas o discípulo amado não é João, mas não foi João não foi João que era um dos 12 que escreveu, porque tem várias camadas de redação. Então, tudo isso vai ser debatido em outro momento. O objetivo desses vídeos é que em um ano nós possamos ler a Bíblia toda. E aqueles que nos acompanham desde o dia 1º de outubro, o objetivo é que de outubro até o final de dezembro nós tenhamos a oportunidade de ler o Novo Testamento todo. Então tem algumas questões que, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos aprofundar. Então nós estamos agora no capítulo 9 e 10. O capítulo 9 é uma grande obra de arte. Nós temos aqui um texto que é chamado Cego de Nascença. Então nós vamos debruçar sobre esse texto, nós vamos estudar esse texto e nós vamos chamá-lo de quinto sinal. O que é um sinal? Padre, o sinal e o milagre é diferente ou é igual? Eu me recordo que 2 dias atrás, no 6º capítulo, o padre dizia assim: sinal e milagre têm semelhanças, mas não é a mesma coisa. O que é um milagre? Milagre é um fato histórico, algo que aconteceu. O que é um sinal? É um fato histórico, algo que aconteceu, mas que tem uma mensagem religiosa, uma mensagem espiritual, uma mensagem teológica, uma mensagem da revelação de Deus que vai muito além de curar uma pessoa. O objetivo do sinal é Deus revelar uma grande verdade de fé. Por exemplo, quando nós vimos Bodas de Caná, aqui Deus estava revelando que ele estava refazendo o casamento com a humanidade. Casamento, aliança, Antigo Testamento a gente não chamava de casamento, Antigo Testamento a gente chamava de aliança. Então ali em Bodas, ali na criação, no 6º dia, Deus faz uma aliança com o homem e com a mulher. E aí depois no Novo Testamento aqui é Jesus, também no 6º dia, que é narrado no Evangelho, Jesus, ele refaz essa aliança. E esta aliança, a exemplo da primeira, contou com a participação de uma mulher. A primeira mulher foi infiel, Eva, e a segunda, que é Maria, é fiel. E aí Jesus, faltava vinho, os judeus, possivelmente, a maneira deles viverem não era condizente com aquilo que se esperava, então faltava alegria, faltava o vinho. E aí Jesus é o vinho novo, o melhor vinho que se esperava desde o começo. E agora nós também vamos ver um outro sinal, agora é o quinto sinal. Então um sinal é um fato, mas que tem um ensinamento espiritual que é mais profundo do que apenas um dado histórico. Capítulo belíssimo, Eu vou mostrar rapidamente a minha Bíblia. Quem está acompanhando desde o Antigo Testamento lembra que o padre mostrou várias vezes. Então minha Bíblia toda grifada, toda circulada. Daqui a pouco, padre, aos poucos eu vou apresentando os livros que eu tenho utilizado. Então o texto começa dizendo assim: Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Então, esse era o pensamento da época. Jesus respondeu: nem ele nem os seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifeste as obras de Deus. Então,
No Antigo Testamento, durante muito tempo, tinha esse pensamento. Se alguém pecou, se alguém está enfermo, se alguém está doente, é porque alguém pecou. Aí tem o livro de Jó, que mostra que era uma pessoa que não pecou, uma pessoa que era fiel a Deus e mesmo assim sofreu. Então Jesus ele já deixa claro, não é todo sofrimento que é uma punição e uma consequência do pecado. Aqui Jesus diz, e aqui tem algo muito sábio. Por que aquele homem estava cego? Deus ele sabia que ele iria sofrer com a cegueira, mas através daquela cegueira, Deus poderia se manifestar na vida dele e revelar algo muito maior. Revelar o amor de Deus, revelar o cuidado de Deus, através daquele sinal que iria acontecer. Então, Santo Agostinho diz que Deus permite o mal, porque do mal ele pode tirar um bem, ou pode tirar um bem maior. Então, quem que pecou? Ninguém. Esse problema aqui não é problema de pecado. Essa situação aqui é uma consequência da sabedoria de Deus, que permitiu isso para revelar, através da dificuldade, da cegueira desse homem, a sua glória. Então, às vezes, na nossa vida, Deus vai permitir um mal, por quê? Porque através desse mal, Ele quer revelar a sua glória. O padre vai adiantar aí, o texto continua, é preciso que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. E aí ele diz, vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus ele vai fazendo um contraposto entre luz e escuridão, entre trabalhar e descansar. O que ele quer dizer? Aqui ele vai mostrando, ele vai revelando aos poucos esta tese. Qual que é a tese? Que ele é a luz do mundo. Que ele é a luz do mundo. Então, por que aqui nós tínhamos alguém que estava na escuridão e vem Jesus e tem a luz. Então, o que é a cura do cego? A cura do cego é um ato físico, alguém recuperou a vista, mas qual que é a razão, qual que é a explicação, qual que é a riqueza teológica desse texto? A riqueza teológica, a razão de Cristo fazer isso, o que ele deseja nos revelar é, ele é a luz, existe a escuridão, existe a falta de vista, existe a falta de luz, e se ele é a luz, ele toca essa escuridão e ele faz essa escuridão voltar a ter luz. Então ele curando o cego, ele está comprovando que ele realmente é a luz do mundo, não só em palavras, mas ele é a luz do mundo de fato. A maneira que Jesus curou aqui é muito interessante. O texto diz assim, dito isto, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Disse-lhe então, vai lavar na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou a enxergar. Alguns vão dizer assim, padre, que falta de higiene. Jesus cuspiu no chão, fez lama e com a saliva aplicou nos olhos do cego. Por que ele fez isso? Naquela época, até hoje, eu me recordo, não sei se a gente faz isso ainda hoje, se fizer a mãe vai bater, quando a gente machucava, passava saliva assim para parar de sangrar. Por quê? Porque a saliva é medicinal. Não é remédio, tem remédio muito mais potente, mas é medicinal. Então Jesus ele não é um mágico. Jesus ele utiliza daquilo que ele mesmo, que é Deus, criou. Então a saliva é uma obra da criação. Então ele pega a saliva e ele pega o barro também para recordar que aquele homem é barro. Como que Deus criou o ser humano? Como que Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano do barro. E aí do barro, Deus ele foi modelando e surgiu o ser humano. Então Jesus agora ele pega o barro, vai modelando, e do barro ele que é a luz do mundo. No princípio, uma das primeiras partes da criação foi a luz. Então Jesus ele vai modelando o barro, e aí utilizando aquilo que também é a obra da criação, que é a água, que é a saliva, ele dá vida para aquele homem. Então Jesus ele não é um mágico, ele é Deus. E Deus, ele sempre conta com a participação do ser humano. Me recordo em bodas de canal, perguntava para as pessoas e conversava com vocês, quantas talhas que foram transformadas em vinho? Pessoas que têm atenção vai dizer assim, 6. Certo ou errado? Certo e errado. Certo por quê? Porque de fato eram 6. Errado por quê? Porque eram todas. Então, Deus ele utiliza daquilo que nós apresentamos para ele. Então, o padre vai adiantar um pouco no texto, eu vou apresentar a estrutura geral do texto e depois nós vamos ver alguns detalhes. Então, o texto é mais ou menos assim, e aí depois que aconteceu essa cura, vão começar a aparecer novos personagens. Quem que é o próximo personagem? Aqui nós temos Jesus, nós temos o cego, aí aparecem os vizinhos. Ué, ele voltou a enxergar? Mas será que é ele mesmo? Os vizinhos e os que sempre viam cego pedindo esmola diziam, não é ele que estava sentado pedindo esmola? Outros diziam, se é ele, será que é ele? Sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo.
Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, aplicou nos meus olhos e disse: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram ainda: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Então aqui começou, perdão da brincadeira, aqui começou a entrevista. Aqui começou a entrevista. Qual foi a entrevista? Primeiro os vizinhos. É ele? É. Não, é ele? Não, não é. E aí foram perguntar: é você? É, sou eu. O que aconteceu? Ele pegou lodo, pegou barro, passou nos meus olhos e eu voltei a enxergar. Ué, mas onde que ele está? Não, não sei, não sei, não sei. Então, aqui termina os vizinhos. Aí agora entra os fariseus. Entra os fariseus na história. Então levaram os fariseus aquele que tinha sido cego. Ora, foi num dia de sábado. A gente já vai até imaginar o que vai acontecer. Foi num dia de sábado que Jesus tinha feito o lodo e abrir os olhos do cego. Por sua vez, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Perguntou-lhes, respondeu-lhes. Aqui é o segundo que está perguntando. Primeiro foram os vizinhos, aí vai os fariseus. Como que você recuperou a vista? Ele aplicou o lodo nos meus olhos, eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns fariseus disseram então: esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o homem que antes era cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que se tivesse sido cego e tivesse começado a ver. Então foram conversar com os pais dele. Então já teve os vizinhos, aqui já tinham os judeus, conversaram com aquele jovem, e aí foram conversar com os pais. O que será que os pais vão fazer, hein? Péssimos pais. Perguntaram-lhes: este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele está enxergando agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Como está enxergando? Não sabemos. E quem lhe abriu os olhos? Também não sabemos. Perguntai a ele. É maior de idade e pode falar por si mesmo. Então, aos pais: é nosso filho, nasceu cego. Agora, como ele voltou a enxergar? Quem fez isso, nós não sabemos. Vai perguntar para ele. Ele é de maior, ele responde por ele mesmo. Os pais aqui bem covardes. E aí, o texto continua dizendo assim: seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado de expulsar das sinagogas que confiasse que Jesus era o Cristo. Esse versículo 22 grifa na Bíblia. Se o padre esquecer, coloca no comentário. O padre comenta o versículo 22. Para não correr risco de esquecer, vamos comentar agora. O que acontecia? Nós estamos mais ou menos no ano 90. Naquela época, os cristãos eram expulsos da sinagoga dos judeus. Os cristãos estavam sendo expulsos, eles não podiam mais frequentar a sinagoga. Esse período que o texto foi escrito, houve uma grande ruptura entre os judeus e os cristãos. A convivência, antigamente, ela era razoável, mas os cristãos podiam entrar na sinagoga. Muitos estudiosos dizem que na época que foi escrito, lá pelo ano 90, cristãos não entravam mais na sinagoga. Então, João escrevendo, ele via aquilo que ele estava vivendo, e ele disse assim: lá atrás, isso já foi revelado. Então, olha o 22 de novo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, pergunta a ele. E aí o texto continua. Os judeus outra vez chamaram o que tinha sido cego e lhe perguntaram. Os pais aí não descansaram, voltaram de novo para ele. Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Ele respondeu: se é um pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. E eles perguntaram: quem é que te fez? Como foi que ele te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse, não me escutais. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Aqui a coisa vai ferver. Os discípulos então começaram a insultá-lo, os fariseus então começaram a insultá-lo dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhe: isto é de admirar. Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto
os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer isso. Pô, que coragem! Olha a conversão. Eles responderam, os fariseus, tu nasceste todo em pecado e queres dar lição? Então o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe, tu crês no Filho do Homem? E ele respondeu, quem é, Senhor? Para que eu creia? Jesus disse, tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Então exclamou, eu creio, Senhor. E ajoelhou-se diante de Jesus. Então disse-lhe, eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, lhe disseram, porventura nós somos cegos? Jesus respondeu, se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Gostaria de fazer um paralelo com vocês do processo que aconteceu de fé deste cego e do processo que aconteceu de endurecimento do coração daqueles fariseus. Vamos ver aquilo que aconteceu com o cego. Ali no versículo 11, como que ele chamou Jesus? Vamos ver aqui as etapas que o cego foi tratando Jesus. No versículo número 11, ele diz assim, ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo. Como que ele chamou Jesus? Homem. Vamos no versículo 17. Versículo 17 diz assim, voltaram a interrogar o homem que antes era cego. E tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Antes Jesus era homem, agora Jesus é, para ele, profeta. Um pouco adiante, versículo 33. Se este homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer... Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer isso. O que é o terceiro passo? É um homem que procede de Deus. Então, primeiro ele é um homem, um profeta e alguém que procede de Deus. E aí depois nós vamos no 38. E ele exclamou, eu creio, Senhor, e ajoelhou. Olha o processo de crescimento da fé deste homem. Chamou Jesus de homem, de profeta, de alguém que vem de Deus e, por fim, de Senhor. Agora, quando nós olhamos para a vida dos fariseus, para aquele grupo, nós percebemos um processo de piora da fé. Neste homem, nesse cego, nós vemos um processo de melhora da fé. Vamos ver dos fariseus. O que aconteceu com os fariseus? Versículo 16. Versículo 16 diz assim, alguns fariseus disseram então, esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam, como pode um pecador fazer tais coisas? E havia divisão entre eles. Então, o que aconteceu com os fariseus? Quando nós olhamos aqui o exemplo dos fariseus, nós vimos que no começo, primeiro ponto dos fariseus, eles estavam divididos. Havia divisão dos fariseus. E aí depois, no versículo 24, o que acontece com os fariseus no versículo 24? Primeiro, eles estavam divididos. É um pouco de esperança, está dividido. Olha o 24. Os judeus outra vez chamaram o que tinha sido cego e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. E aí ele continua dizendo, e ele respondeu, se é pecador, não sei. Então, nessa segunda parte, o que os fariseus eles fazem depois de saberem que aquele jovem ele estava curado, aquele cego ele estava curado? Os fariseus, em geral, eles classificam Jesus como um pecador. Primeiro, eles estavam divididos. Quem era Jesus, o que Jesus fazia. Depois, qual foi o próximo passo desse grupo dos fariseus? Depois que eles constataram o milagre, chamaram Jesus de pecador. E aí, qual foi o último passo ali no versículo 34? O que eles fazem? Insultam aquele homem e expulsam ele de onde ele estava. Então, olha como vai piorando a fé dos fariseus. No começo, eles tinham dúvida. E aí depois eles começaram a chamar Jesus de pecador. Depois eles pegam e expulsam aquele homem. O fariseu, eles vão piorando a sua compreensão sobre Jesus. E o cego, seus olhos vão se abrindo, não só os olhos do rosto, mas aqui é o mais importante. O que vai acontecendo com aquele cego? Ele não vai tendo apenas a visão. Ele vai tendo a sua fé, ela aumentando. A sua fé, ela amadurecendo. Eu procurava e pensava assim, vamos dar alguns títulos para esta meditação e este texto.
Um deles que eu gostaria de partilhar com vocês. Eu pensei várias vezes, eu penso que aqui é algo muito bonito e profundo. Veja, como que nós poderíamos chamar esse texto? Eu chamaria assim: o cego que encontra a luz e nos ensina o caminho da fé. O cego que encontra a luz e nos ensina o caminho da fé. Qual que foi a luz? Ele encontrou Cristo. Qual que foi o caminho da fé? Aquilo que aconteceu com ele. Então agora o padre vai dar mais um passo e nós vamos meditar o caminho da fé. Qual que foi o caminho da fé daquele jovem ou daquele homem que era cego? O caminho 6 e 7. Versículos 6 e 7. Ele confia e obedece. Vai lá e lava o seu rosto na piscina de Siloé. Primeiro passo, ele confia e obedece. Depois ali no versículo 17, quando começaram a interrogar quem é Jesus, o que ele fez, o que ele disse, Jesus é um profeta. Então primeiro ele confia e obedece, depois ele começa a refletir. Confia e obedece, depois ele reflete, um passo a mais. E aí depois no terceiro passo, quando tem os questionamentos, a inquisição, o que acontece com a fé dele? Olha, ele é um pecador. Olha, ele não poderia fazer isso. Quem que você está seguindo? E aí, o que acontece? Quanto mais ele era questionado, mais se fortalecia e mais se firmava a sua fé. Como que ele começa a dizer? Ele diz assim: Deus não escuta os pecadores. Se alguém é piedoso e faz a sua vontade, esse ele ouve. Jamais se ouviu dizer que jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazer isso. Então, olha, primeiro ele confia e obedece, depois ele reflete, depois, quando é questionado, a sua fé ela fortalece e se torna ainda mais firme, e depois que ele é expulso da comunidade, colocado para fora, ele se decide a seguir Jesus. Ele não abandona Jesus, e aqui leva a sua decisão. E aí, por fim, quando ele vê Jesus, que acontece no final do texto, nós temos aqui a maturidade do processo daquele homem, que ele passa a confiar. Ele passa a confiar totalmente em Jesus. Então aqui nós temos dois títulos. O primeiro, o cego que encontra a luz e nos ensina o caminho da fé. E aí o segundo, aqui parece até meio curioso, mas nós poderíamos dizer assim, a crítica de um milagre. A crítica de um milagre. Por quê? Porque Jesus fez um milagre, ajudou uma pessoa, e quanto mais ele fazia o bem, mais ele era criticado. Então nós vemos que o sinal, ele deixa sempre liberdade para uma pessoa acreditar ou não. Alguns acreditam, outros não. Esse texto merecia até ser meditado com mais calma. Eu confesso que eu fiz aqui várias anotações e, se Deus quiser, um dia nós vamos voltar nele. E aí, vamos agora para o capítulo 10. O capítulo 10 poderia ser dividido em duas partes, do versículo 1 até o versículo 21, nós temos o testemunho do bom pastor, Jesus dizendo que ele é o bom pastor, e aí depois do versículo 22 até o versículo 39, nós temos a festa da dedicação. O que era a festa da dedicação? Uma vez por ano, as pessoas iam lá no templo e rezavam e recordavam quando o templo tinha sido resgatado por Judas Macabeu e os seus irmãos. Vamos meditar aqui sobre o bom pastor. Muitas pessoas perguntam: padre, se tem um padre amigo meu quiser dar um presente para ele, o que eu dou? Então o padre vai sugerir um livro de presente para padre. Quem conhece padre, Dom Rafael Cifuentes, nós temos aqui Sacerdotes para o Terceiro Milênio. Tem um capítulo, o capítulo 11, na página 263, ele diz 6 características de um bom pastor, baseado aqui no Evangelho. Então, olhando para o capítulo 10, o que é um bom pastor? Primeira característica, o nome já diz, é bom. Imagina alguém te chamar de pessoa boa, alguém dizer, essa é uma pessoa boa. Então, o bom pastor é uma pessoa que tem um coração bom, uma pessoa boa. Segundo, conhece as ovelhas. Conhece as ovelhas, chama pelo nome. Jesus levou Pedro no alto mar para falar com ele. Deus, ele pediu que o anjo ficasse sozinho com Nossa Senhora para anunciar. Jesus chamou Zaqueu por nome e foi na casa dele. Conhece as ovelhas. Depois, o terceiro, nós poderíamos dizer que procura bons pastos, ou seja, oferece coisas boas para suas ovelhas, oferece bons alimentos. O padre quer ser um bom pastor, por isso que eu preparo e tento me preparar bem para oferecer esses vídeos. Um bom pastor oferece bons pastos. E aí nós vamos adiante. O bom pastor é aquele que vai à frente, ou seja, ele não apenas fala, ele vai à frente para mostrar
o caminho. Depois ele procura a ovelha perdida, ou seja, ele não desiste daquele que é frágil, daquele que precisa de ajuda. E aí, por fim, a última característica, o bom pastor dá a vida. Bom pastor dá a vida, ele não é um mercenário. Ele preocupa primeiro com a ovelha do que com ele. Irmãos e irmãs, parabéns pela perseverança. Amanhã nós vamos meditar com a graça de Deus, capítulo 11 e 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.